Eu assisti a coletiva do técnico Marcelo Fernandes depois do empate contra o São Paulo por 0-0 na Vila Belmiro neste domingo, e ele reclamou do desgaste do elenco, a parte física do elenco. E ele tem razão, né? Tem razão. Eu fiz aqui a minha análise sem acompanhar a coletiva dele, e reconheço que a parte física do Santos realmente pode ter pesado contra a capacidade do time de produzir mais tecnicamente, porque o Santos jogou na segunda-feira contra o Cuiabá, viajou para jogar em Goiânia na quinta e fez um clássico contra o São Paulo neste domingo. Lembrando que o São Paulo não jogou no fim de semana passado, ficou de folga, aí jogou na Vila Belmiro, ou seja, a logística quase nenhuma, jogou pertinho de São Paulo, né? Não teve viagem, e veio de novo a Santos para jogar aqui. Então, em termos de desgaste, o São Paulo teve muito menos, além de não ter um jogo, teve uma logística muito mais tranquila do que foi a do Santos, né? Que jogou aqui, foi a Goiânia, voltou, fez 3 jogos em uma semana. Então eu reconheço que esta parte o Marcelo Fernandes tem razão, é que eu não vou chegar nesse trecho da coletiva, porque ela está grande, eu até vou colocar na velocidade 1.25 aqui, para a gente poder acompanhar um pouquinho mais. Ele reclamou, eu também não entendi por que Cruzeiro e Vasco esse jogo foi adiado. Mas porque teve o show lá do Roger Waters, não sei o que. Tá, por que não jogou em Ipatinga? Por que não jogou no Independência? Dava para ter jogado, o América jogava num dia, o Cruzeiro jogava no outro. Era para descansar os times, ele falou, ele citou, né? Mas é esse tipo de coisa que bastidor faz diferença, né? Bastidor faz diferença. Aí depois eles se encontram, né? Lá no dia 22, Cruzeiro e Vasco. Enfim. E por outro lado, o Santos vai ter um período importante de descanso, de recuperação. Ele até fala em algum momento da coletiva de uma possibilidade de contar com o João Basso. Talvez não contra o Botafogo. Aliás, o Joaquim e o Messias não tomaram o terceiro cartão amarelo, o que pode significar até a volta do sistema com 3 zagueiros, mas com o Dodô de zagueiro, né? E o Kevson talvez tenha tempo de se recuperar também. Enfim, foi interessante a coletiva do Marcelo Fernandes, eu recomendo que vocês assistam ela completa na Santos TV, mas eu vou passar aqui um trechinho do áudio para eu ir reagindo aqui à fala do treinador do Santos, tá certo? Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal, uma casa global de apostas, que tem cooperação com grandes times do mundo, grandes ligas, está presente aí no Campeonato Brasileiro, em jogos da seleção brasileira, porque a 1xBet é super reconhecida. Ela oferece grandes ganhos e pagamentos rápidos, classificada como a mais confiável casa de apostas, site de apostas do mercado, onde você aposta não só nos jogos do futebol, do Brasileirão, Liga dos Campeões, eliminatórias, mas também em outras modalidades e nos chamados e-sports. Então você não deve perder mais tempo, vá até o link que eu coloco no nosso comentário fixado, né? Você entra lá no link da 1xBet, se inscreve e utiliza o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x, e aí você obtém vantagens ao se inscrever na 1xBet. Portanto, mostre que você conhece tudo de futebol e tem a chance de ganhar um dinheiro extra com a 1xBet, tá certo? Parceira aqui do canal 10. Sem mais delongas, vamos reagir aqui à coletiva do Marcelo Fernandes. Ele começa falando sobre a opção tática do primeiro tempo, as mudanças que fez. Vou passar um trechinho aqui, né? E depois o restante eu recomendo que vocês acompanhem na Santos TV. Vamos ouvir aqui o que diz o Marcelo Fernandes. Primeiramente, boa noite. Né? Boa noite, Marcelo. O que nós pensamos para o jogo de hoje, no primeiro tempo não casou, mas eu discordo. A gente foi muito feliz já com 4-2-3 por anos. Né? E hoje nós tentamos liberar um pouco Deu certo. No primeiro tempo, não encaixou, volto a dizer, que a gente também não tem as peças que a gente precisa ter, por machucado, por alguma coisa, para voltar para o nosso tradicional. Hoje o Kevson fez uma partida até onde deu, estava com o tornozelo um pouco machucado, e nós tentamos voltar para o tradicional, né, mesmo com o falso ali, o Rincon por dentro, né, colocamos o Rodrigo, as coisas melhoraram porque a gente vem habitualmente jogando nesse esquema. Mas não é desculpa não, né, mas assim,
jogar 3 jogos em 6 dias é complicado. Nossa equipe sentiu muito fisicamente hoje, correu atrasado na maioria das bolas e foi geral. Foi uma coisa assim muito absurda. E num clássico, São Paulo com um dia mais de descanso, uma grande equipe muito bem treinada pelo Dorival. E foi o que eu falei para eles, a gente não deixa ele ganhar 3 pontos, mas a gente ganha um ponto aqui hoje importante para nossa sequência. Marcelo, boa noite, tudo bem? Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM. Queria que você falasse sobre a importância desse ponto conquistado aqui na Vila. Eu lembro que contra o Cuiabá, você falou que justamente isso, da importância de se pontuar. O Santos fica, podemos dizer, a uma vitória daquela pontuação mágica, que são os 45 pontos. Trabalha-se internamente que esses 45 pontos é o número ideal, é mais uma vitória para acabar esse pesadelo? Ou projeta-se um pouco mais para se ter uma gordurinha e terminar a temporada onde o Santos merece, que é a primeira divisão do futebol brasileiro? Assim, Felipe, como eu falei em todas as entrevistas, a gente não trabalha com projeção nenhuma, a gente trabalha de jogo a jogo. Hoje ganhamos um ponto, sim, importantíssimo para a sequência, tendo que os adversários mais próximos, só o Vasco ganhou, os demais perderam e empataram. Então a gente ganhou um ponto aqui hoje num clássico difícil, volto a dizer. A equipe sentiu muito a carga física das partidas. Porque assim, a gente não pode fugir. O São Paulo jogou melhor. A gente tem que confessar que jogou melhor. E uma pelo esquema tático que não casou no primeiro tempo e outra na questão física. Até quando nós encaixamos o que a gente vinha fazendo, melhoramos, criamos algumas oportunidades, mas o São Paulo continuava perigoso no jogo. E a gente sofreu muito na questão física, porque não é uma desculpa, é uma realidade. A gente realmente estava muito desgastado, os números ali mostraram. E eu acho que isso também ajudou o São Paulo um pouco, por a carga em cima, como eles colocaram. Uma equipe muito perigosa, volto a dizer, muito bem treinada. Mas a gente não faz projeção nenhuma, não. A gente é de jogo a jogo, não tem número mágico, não tem absolutamente nada. A gente precisa ganhar jogos, ganhar pontos, e hoje nós ganhamos um ponto importante aqui. Marcelo, tudo bem? Silva da Transamérica. Queria tirar uma dúvida com você. Quanto a comissão técnica hoje comemora em ter essa pausa por conta da data FIFA, até pela preocupação da questão física dos jogadores? O Soteldo, por exemplo, era dúvida para o jogo de hoje, a gente não sabia se ele começaria jogando, se tinha condições acelerado de também outros jogadores importantes que você tem que estar. Vou voltar normal. A pergunta é primordial. A equipe precisava muito dessa parada. Parada da data FIFA. Já programamos tudo isso, e essa semana vai ser importante. Tanto que o Dodô nós seguramos em 2 jogos. Ele teria até a oportunidade de repente fazer alguma coisa para ir para o jogo. A gente, como os zagueiros não tomaram os cartões, a gente preferiu preservá-lo. A gente teria 15 dias pela frente para realmente sacramentar. Acho que o João Basso também a gente sabe que é uma lesão um pouco mais delicada, mas que evoluiu muito bem e tem mais 15 dias aí. Não digo para o próximo jogo, mas de repente com o final de campeonato ele vai estar bem. E veio numa hora certa, sabe? A gente conquistou um ponto importante. Estamos numa situação delicada ainda mais, com um pouco mais de fôlego, para no final encher o tanque de gasolina e pegar esses últimos 4 jogos. Marcelo, boa noite. Boa noite. Pergunta do Ademir. Depois da goleada de 7-1 para o Internacional, o Santos fez 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates. E para não dizer que eu não falei das flores, 3 jogos que a defesa não toma gols, né? O Santos tem mais 4 jogos ainda pela frente. Você está preocupado ainda daquele número mágico da escapar? Ou já dá para sonhar com o Sul-Americana, ou ainda é precoce esse tipo de análise, Marcelo? Ademir, assim, eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo. Eu sou um cara que fala a verdade, a realidade. Como eu falo para eles lá, eu falo para vocês aqui. Nós disputamos um campeonato, como eu falei até agora. Nós temos um campeonato dificílimo para disputar, que é sair dessa zona incômoda. Nós estamos disputando esse campeonato. Eu não vou iludir ninguém e falar que a gente queria muito poder falar que a gente vai para uma Libertadores, mas hoje, a situação que nós nos encontrávamos, depois de um 7-1, como você falou, onde muita gente já dava aquela goleada de time que poderia ser rebaixado, a gente consegue 12 pontos, entendeu? De 18. Então, assim, é uma recuperação muito importante, com sequência de jogos difíceis e sem tempo com 2 viagens no meio e sem tempo de descanso. Então, assim, a gente trabalha de jogo a jogo, a defesa não tomou o gol de novo, isso é importante. A gente vem trabalhando 3 jogos já. E, cara, o campeonato vai ser isso aí, cara. É detalhe, não deu para ganhar 3, ganhar 1 e vamos assim até o fim. Pode ter certeza que vai ser duro até o fim. Mas dá tempo de mais uma? Tira uma dúvida. Ontem o Abel, depois do jogo, ele também criticou muito forte assim, a questão do calendário. Bruno Lima perguntando. Não lembro exatamente quantos jogos ele falou que o Palmeiras fez em 8 dias. E você reconhece que parte do Santos não ter ido tão bem quanto o São Paulo é fruto disso também, desse desgaste de 3 jogos em 6 jogos. Posso falar? Não, eu queria entender assim, na sua opinião, o que dá para ser feito, o que pode ser feito? Ele vai falar da história do jogo do Vasco. Minimamente digno ou decente para que o espetáculo, o nível das partidas sejam boas. Assim, a gente analisa muito tabela, né? Eu sou um cara que gosta muito de analisar os jogos de todo mundo. Por exemplo, era Cruzeiro e Vasco no meio de semana. Não teve Cruzeiro e Vasco. Porque disse que não tinha campo.
Mas o América não tinha campo, foi jogar em Uberlândia. Por que não teve esse jogo lá em Uberlândia? Eu não entendi. Então adiaram esse jogo do Cruzeiro e Vasco. O Vasco hoje jogou em casa com o América. Entendeu? Não sou eu a pessoa indicada para falar de calendário. O que eu posso dizer é o seguinte, no final do jogo eu conversei com o Dorival e ele tocou no assunto que eu falei com ele dos 3 jogos na semana. Ele falou, Marcelo, também já passei por isso, também me prejudiquei. Agora cabe aos dirigentes ver isso, né? A gente não... O meu negócio é ajudar a equipe, ajudar os jogadores e a gente tem que estar no horário e no jogo marcado. Infelizmente foi de 2 em 2 dias. E eu vou falar para você, cara, foi importante a logística que fizemos. Que nós tomamos lá de 7 do Inter, e nós sentamos para conversar, para saber o que aconteceu, porque foi todo mundo muito abaixo. E nós chegamos para jogar com o Inter 4 horas da tarde do domingo, nós chegamos em Porto Alegre sábado, 7 horas da noite. Então, assim, não é desculpa. Não é desculpa. Volto a dizer que nem... Não adianta eu falar que é desculpa. A equipe do São Paulo fez um grande jogo e nós não estivemos hoje numa noite feliz. Tecnicamente, mas o físico realmente atrasou bastante a gente. Muito bem. Entrou a propaganda, é a minha senha para sair aqui do vídeo. O Marcelo Fernandes depois ele cita, por exemplo, que o Furt, nasceu o filhinho do Furt, né? O filho brasileiro do Furt, chegou na concentração acho que 4 horas da tarde, né? O parto foi de madrugada. Ele citou isso aí também. Enfim, as questões logísticas e tal que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. E ele tem total razão. E eu já tinha chamado a atenção para esse detalhe, estranhei demais Vasco e Cruzeiro não terem jogado. Acho que talvez ninguém contasse que o Cruzeiro fosse perder do Curitiba, né? Então, quando eles se encontrarem no dia 22, vai ser um jogo de sai-lasca. Então, é aquela coisa meio megalomaníaca, né? Você tem 3 jogos de uma semana, aí agora você fica 15 sem jogar, né? Fica 15 sem jogar e os outros times, alguns cumprindo tabela, jogos que vão ficar faltando. Messias, repito, e Joaquim não tomaram o 3º cartão amarelo, o Dodô pode voltar, o Basso, pelo que o Marcelo Fernandes disse, talvez antes do fim do campeonato esteja à disposição. Soteldo, ele falou, não peguei esse trecho que não dá para fazer nada em relação a Soteldo e Rincon vão para as seleções mesmo, e o Marcos Leonardo também falou que está liberado para jogar lá, para treinar na pré-olímpica e tal. Enfim, diz que até um prêmio para o Marcos Leonardo, que já era para ter ido para a seleção principal e tal. Eu não concordo com isso, acho que o Santos devia brigar para ele ficar aqui. Seleção, já que não foi para a principal, a pré-olímpica, o técnico não precisa conhecer ele. Mas é isso, né? Então quem tiver aí que buscar recuperação, Jean Lucas, esses que estão mais desgastados, enfim, que possam ficar 100% e o Santos voltar com tudo para enfrentar o Botafogo na volta da data FIFA lá no Engenhão, tá certo? Recomendo então quem quiser acompanhar a coletiva completa do Marcelo Fernandes, é só ir lá na Santos TV. Este foi um conteúdo em nome da 1xBet, que é parceira do Canal 10. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.